Hélio, você conhece a música Se Essa Rua Fosse Minha? Conheço, Maré, mas e se essa escola fosse minha? Para essa conversa aqui estamos a turma da Rádio TV Andem e os artes educadores Igor e João. Vamos conhecer eles também? Meu nome é Igor, eu tenho 26 anos, eu sou orientador social aqui na Andem e hoje eu tô com essa galera aí para discutir um pouco sobre esse assunto. Meu nome é Raíssa, eu tenho 17 anos e faço parte da TV Rádio Andem. Fala galera, sou João Irapuã, sou orientador social aqui na instituição na Andem e hoje vou participar aqui com a galera falando sobre esses assuntos. Oi galera, meu nome é David, tenho 17 anos e faço parte da Rádio TV Andem. Gente, meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos, eu participo da Rádio TV Andem. Oi gente, meu nome é Nicolas, eu tenho 15 anos e faço parte da TV Rádio Andem. Oi gente, meu nome é Felipe, tenho 14 anos e faço parte da TV Rádio Andem. Na produção Maria. Meu nome é Maria, sou coordenadora da TV e Rádio Andem e tenho 16 anos. Na semana passada, o nosso amigo Nicolas passou por uma situação de racismo. Vou pedir para ele contar um pouco pra gente. Há exatamente 7 dias, eu estava indo para minha escola buscar meu material do terceiro bimestre, devido à pandemia, esses transtornos todos. Aí eu desci do meu carro, estava com a minha mãe, aí eu parei de frente à escola, parei normal. Tinham duas pessoas brancas de frente para o portão. Uma delas me olhou com espanto, com cara de espanto. A outra também foi influenciada pela pessoa que estava lá, não vou citar nome, porque também não precisa. E as duas fecharam a porta na minha cara e falou que só era permitida a entrada de alunos na escola. Aí eu falei, eu sou aluno. Ela pediu desculpa e falou para abrir o portão da escola. Isso foi semana passada, mas antes eu já passei por isso no futebol, na escola. Então, eu já sofri racismo na escola, mas não nessa escola que eu tô agora, antes. Com uma pessoa, antes eu não usava o meu mega que eu uso agora, e eu tinha um cabelo bem curto, eu amarrava assim, fazia um coque, e as pessoas me xingavam de cabelo duro, fez até uma música pra mim assim, que era O Neguinho do Cabelo Duro, mas eu não tinha maldade também, como o Nicolas falou aqui, eu também não tinha maldade, eu tipo, sambava, porque a pessoa falava isso e eu sambava, tipo, eu não tinha nenhuma maldade. Mas isso me marcou bastante, isso foi no Aprígio. Então, é uma escola que a maioria são pessoas brancas, como o Igor falou. E tinha poucos negros na sala. E na minha sala, acho que um amigo só, bem pouquinho. Aqui no Washington tem bastante pessoas negras, então porque aí eu não sofro tanto racismo como eu sofria no Aprígio. Acho que a primeira história que eu lembro assim, que eu passei por racismo foi no ensino fundamental. Acho que eu estava na quarta série, terceira série, alguma coisa assim. Eu lembro que uma vez eu pedi para a professora para poder, um dos trabalhos da escola, para poder falar sobre a tradição dos orixás. Assim, pode fazer e tal. Eu fiz, coloquei o nome dos orixás, coloquei o nome da minha Iá. E um dos nomes que estavam ali no trabalho era o nome de Exu, né? Eu lembro que acho que até minha mãe ela foi para a escola, foi resolver alguma coisa, só que não sei se deu em alguma coisa. Mas eu lembro que ela pediu para eu não citar mais os nomes dos orixás no trabalho, nos meus trabalhos. E eu tinha o costume de andar com os quelês, né? E tinha parado de usar. Aí depois, acho que aí foi na quarta série, eu lembro que estava com um amigo, né? Esse amigo, ele era candomblessista, ele ia junto com a avó dele. E eu lembro que a gente estava conversando e ele sabia tocar que nem eu na época, né? Ele era ogã também. E de vez em quando a gente só tocava, não cantava, só tocava. E ficava eu e ele, os dois, na hora do almoço, conversando, falando sobre como era o nosso dia no terreiro, como era o que a gente fazia dentro do terreiro, o que a gente aprendia, dos toques. E sentou uma galera depois com a gente e começaram a conversar, perguntando
qual que é a religião de vocês? Ele ficou com um pouco de receio de falar. E eu falei, eu sou da tradição dos orixás. Aí depois ele falou, eu sou candomblessista. Aí um deles perguntou assim pra gente, isso não é coisa de macumbeiro? Não é coisa do demônio? Aí eu falei, macumbeiro é o cara que toca macumba. E macumba é um instrumento, né? E ele falou, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Macumba é coisa do demônio. Aí eu falei, então eu sou macumbeiro, porque além de tocar o instrumento macumba, eu também sou da tradição dos orixás. E pelo que eu sei, macumba não é ruim, né? E isso foi até o ensino fundamental 2, que é a quinta e sexta série, que depois foi o período que eu me iniciei, foi o período que eu me tornei sacerdote, que eu fui careca para a escola, fui usando os quelês para a escola, toda aquela coisa de não poder tocar, não poder abraçar, não poder comer algumas coisas, né? E tendo um certo também distanciamento de uma galera por causa da iniciação, me perguntaram, você pegou piolho? Porque eu tava careca. Aí eu falei, não. Aí depois, você tá com câncer? Eu falei, não. Aí eles perguntaram, por que você cortou o cabelo? Eu passei por um processo religioso, me iniciei, sempre tentava procurar sempre explicar sobre a tradição, né? Você se iniciou naqueles negócios do demônio, aí uma galera já começou a se afastar, né? Mas menos mal, pelo menos a convivência com gente que não entende o que é a religião em si, né? E não consegue ter a compreensão do que os atos que elas cometem são de racismo religioso. Cortar algumas convivências geralmente é muito bom. Não tinha o costume de usar muito os colares, os quelês, mas foi um dos motivos que também me fez parar de usar, assim, com muita frequência, usar geralmente mais nos ritos. E por isso que eu também não deixo de usar os ideias, as pulseiras. E hoje eu falo que eu ando com Exu no pescoço, pra galera. E vou me declarando publicamente para muita gente, dentro do Conselho da Juventude, dentro das palestras que eu sou convidado para conversar, né? Eu me declaro, falo que eu sou da religião. A primeira situação que eu lembro que ela é muito latente, assim, né? Que eu lembro assim que, nossa, realmente isso me machucava. Foi na 8ª série, eu sentava no fundo da sala, porque, né, eu era meio bagunceiro, só tinha eu e mais um outro menino negro na sala, e esse menino, ele não se enxergava como negro, né, tipo, ele até me chamava de petróleo, porque ele era retinto assim, mas ele era um pouco mais claro. E uma vez, tinha um grupinho das meninas que sentavam ali na parte da frente da sala, que eram as meninas aplicadas, né, que sempre tinha nota alta, referência e tal, tipo um modelo de aluno da escola. E uma vez sumiu um lápis e uma borracha de uma delas, né? E essa menina, ela não pensou 2 vezes, ela levantou e veio até o fundo da sala e ela abriu o meu estojo e ela começou a mexer no meu estojo e ela virou para trás e falou, amiga, eu não tô achando meu lápis e minha borracha. E eu, na carteira, sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, mano, por que essa menina levantou de lá e ela tá mexendo no meu estojo? O que está acontecendo aqui? E aí até que ela não achou nada no meu estojo e ela pediu a mochila. Ela falou, Igor, me dá essa mochila, eu preciso ver se minha borracha e meu lápis estão aí dentro. E assim, aí foi quando caiu a ficha, tipo, aí eu falei, não, tipo, porque, né, já tinha acontecido algumas coisas antes que eu tava meio que pegando, ligando os pontos, e esse foi o estopim da parada. E aí eu cheguei, mano, tipo assim, essa menina tá achando que foi eu que roubei ela porque eu sou preto, porque eu tô vindo de um bairro pobre, né, morei no Conjunto Santo Ângelo, que não é um bairro de padrão alto. E aí foi, e assim, e o que aconteceu foi que essa menina, ela era meio acima do peso e tal, e aí eu comecei a chamar ela de gorda, de um monte de coisa, porque eu fiquei extremamente revoltado. A minha vontade mesmo era de bater nela, era moleque, eu tava sério, eu queria mano, tampar ela na porrada, tipo, foi a primeira coisa que eu pensei. Só que aí, né, tinha toda aquela questão de minha mãe sempre falava dessa questão, não, porque o homem não bate na mulher, não sei o quê. E aí eu falei, mano, então
comecei a xingar ela. A professora, ela viu eu xingando essa menina e a professora ficou extremamente brava comigo. Ela fez eu pedir desculpa para a menina e ela me tirou da sala. E eu fiquei no corredor durante 2 aulas, sentado no chão, sem entender o que estava acontecendo, né? Tipo, então assim, e é sempre aquela coisa, né? Tipo, a gente sempre é agredido, só que quando a gente se revolta de alguma forma, quando a gente chega no nosso limite, a situação volta e a gente vira o agressor. A gente que é o opressor. Eu oprimi a menina, eu estava errado dentro daquela situação, né? E isso vai se internalizando e isso vai fazendo com que a gente acabe se reprimindo, né, nessa situação. E aí depois, assim, eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe, só que a minha mãe, ela não queria que a gente fosse estudar em uma escola pública porque ela acreditava que a escola pública ela ia acabar fazendo tão mal pra gente quanto estar lá numa escola racista, né? No pensamento dela, ela falou, olha, é melhor ele estudar numa escola que tem nome, mas que ele passa essas situações, do que ele não passar essas situações na escola pública e sair de lá sem saber ler nem escrever. Esse era o pensamento dela durante muito tempo. Então ela não brigava muito com a escola, porque ela tinha medo da gente perder a vaga, né? E assim, e não foi só quando criança, e assim, e ano passado mesmo, né, eu entrei para trabalhar numa escola que eu amo muito, que é o Lucinda Bastos, que eu adoro demais aquela escola, eu amo aquela escola muito, porque foi lá que eu estudei 2 anos só da minha vida, e parece que eu estudei lá a vida inteira, porque eu fui recebido muito bem. E quando eu entrei lá, eu entrei cheio de projetos para poder colocar, e eu vi que a escola ela tinha adotado um livro da minha professora, né, da minha professora da faculdade, a Solange Utuari, onde ela faz uma série de livros didáticos para a escola, e no livro do 6º ano, hoje, né, nesse livro que foi para as escolas, o ensinamento da crença do povo africano, ela faz parte do conteúdo programático do 6º ano das escolas públicas. E eu, quando vi aquilo, eu achei incrível. Eu falei, caramba, mano, tinha, tipo assim, um capítulo inteiro falando sobre grupos como Ilu Obadmin, o porquê da ferramenta dos orixás, quem são os orixás, isso no conteúdo programático da escola, estava no livro do 6º ano. E, né, tipo, há pouco tempo eu entrei também para dentro da casa que o João frequenta, e eu falei, mano, eu vou trabalhar isso com eles, porque eu entrei e aí tinha uma menina do 3º ano que ela ficava me chamando de pastor. E uma vez eu perguntei para ela, por que você fica me chamando de pastor? Ela falou, é porque eu quero que você se converta. Né? E aí eu falei pra ela, mas eu acabei de me converter, eu não vou voltar agora, né, tipo e tal. E eu achei aquilo na piada, mas era sempre, né, ela sempre passava no corredor, pastor, não sei o que e tal. E eu achava aquilo muito esquisito. Eu falei, caramba, menina no 3º ano, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Chegou a época de consciência negra, é claro, né, tipo assim, um monte de coisas estereotipadas, nada referente realmente a um resgate da ancestralidade. Eu falei, pô, tô nessa escola, não iniciei nenhum projeto, não vou ficar calado. Então eu falei, então o que eu vou fazer? Vou chamar esse pessoal da escola que é da religião, né? Tipo, que é de religiões africanas e que tem esse ensinamento dos orixás, e eu vou fazer um trabalho com eles para que eles possam mostrar para a escola que a religião que eles seguem não tem nada a ver com o demônio ou com as coisas ruins, como o João acabou de relatar. E aí tudo bem, tinha 8 pessoas trabalhando comigo, a gente estava produzindo uns cartazes explicando, né, o que era cada coisa, desmistificando muitas coisas, eles estavam gostando. Eu tive o apoio do vice-diretor, eu tive o apoio de muitos professores que acompanharam o trabalho, que liberaram os alunos para poder fazer esse trabalho, estava tudo muito legal. Né? Só que aí chegou alguns professores que tinham uma ideia meio contrária, né? E meio que em forma de denúncia eles acabaram levando isso para o diretor, e o diretor acabou me chamando para poder conversar. Então ele me mandou mensagem e falou, Igor, eu preciso conversar com você sobre um assunto sério, e eu meio que já sabia o que era. Né? Quando eu cheguei lá, eu ouvi o que eu escuto muitas vezes, né? Tipo, bom, você não vai dar continuidade nesse trabalho porque não é o momento certo. Porque ainda não é o momento certo, tipo, e nunca é o momento certo para quando a gente fala isso. E eu peguei o livro e eu mostrei para ele e falei, Valdenis, está aqui no conteúdo programático do 6º ano. Essa menina está no 3º ano de ensino médio, que fica me chamando de pastor, e ela vai sair sem o mínimo do conhecimento sobre a própria religião que
está presente no bairro. E ela vai sair com todo essa carga preconceituosa e a gente vai chegar no Facebook e vai falar, olha, a escola fez um bom trabalho porque ela foi aprovada. Entende? Então eu cheguei e falei para ele, olha, tipo, essa postura, ela não está ajudando em nada, né? Eu cheguei a brigar porque eu sou muito amigo dele, gosto muito dessa pessoa, né? E é o ponto que ele me vira e fala, olha, eu entendo de racismo porque minha mãe é negra. E aí foi quando eu cheguei e falei, olha, meu pai é branco e nem por isso eu tenho privilégio branco. O fato da sua mãe ser negra não significa que você nasceu negro. Você não nasceu negro, você não passa por o que essa molecada passa. E aí foi aonde eu percebi, tipo assim, cara, não é só a escola particular. A escola pública também não é um espaço aonde para nós negros hoje, né, tipo, e a gente precisa realmente reverter isso com essas histórias para que a gente possa se unificar, né, e tal, as paradas. Estava num pátio, assim, da escola, era no, tipo, acho que era no 6º ano. Aí eu tava tudo num pátio da escola e, tipo, tinha umas meninas brancas brincando, assim. Aí eu falei assim, eu vou também, né, porque acho que vai ser da hora. Aí, tipo, eu tava com uma amiga minha e ela era branca. Aí ela entrou numa brincadeira que tava lá. Aí a menina barrou e falou assim, pessoa como você que não entra. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque você é negra. Simples assim. Aí um dia eu também tava na sala de aula, eu ficava meio sozinha, que as pessoas não me chamaram pra nada, tipo assim. Aí eu tava fazendo uma lição e tal, e a professora falou assim, todo mundo fazer grupo, né? Aí, tipo, eu queria sentar no grupo com uma pessoa, né? Porque eu tava sozinha, meio que sozinha. Aí eu falei assim pra menina, posso eu sentar com você? Ela falou assim, pessoa como você assim não entra aqui. Aí eu falei assim, tá bom, né? Porque, né? E foi isso. Terceiro, segundo ano, minha professora de educação física estava indo para a quadra, daí ela pediu para me pegar a apostila dela. Daí tava eu e 4 meninos brancos, eu fui passar a pegar a apostila, daí sumiu, quando nós voltou tinha sumido o caderno de alguém, daí o menino branco veio, falou pra mim abrir a minha mochila, senão ele ia na diretoria falar que eu peguei o caderno dele. Eu falei não, que não peguei. Daí veio a diretora, ela perguntou se estava comigo, eu falei que não. Daí ele falou que estava assim, daí na hora que eu abri a minha mochila não estava. Daí quando a diretora perguntou pro menino, ele disse que jogou o caderno lá que é 2 andares, sabe? Daí jogou o caderno lá do outro lado, o outro menino para falar que fui eu. Tava no 6º ano, na escola lá, todo mundo me zoava, por causa do meu cabelo, o cabelo era muito grande, né? Agora não cresce muito porque eu corto, mas me chamavam de microfone, essas coisas assim, por causa do cabelo, né? Aí também gostava de zoar de várias outras coisas também que eu não gosto de falar. Aí também tinha uma professora também que, quando era pra fazer grupo, ela só colocava eu e uns 2 meninos lá, porque nós era negro. O resto ficava de boa. Mas não, quando era a gente, era grupo fixo até o final do bimestre, essas coisas, semestre. Era uma matéria que tinha lá de experiência matemática, alguma coisa assim. E a professora também um dia, só por causa que eu fiquei de pé assim na cadeira, aí não sei, eu fiz uma coisa lá, nem lembro, fiz uma coisa. Aí ela me chamou, falou que ia fazer o boletim de ocorrência pra mim, só por causa que eu fiquei, que eu não zoei. Acho que eu falei alguma coisa pras meninas assim, aí ela achou que foi ofensivo, aí fez o boletim de ocorrência pra mim. Do nada, só por causa que, eu acho que era isso também, só por causa que eu era negro. Aí por causa disso que eu não falo muito, assim, eu tenho muita vergonha de falar alguma coisa, por isso que eu sou muito calado, não falo muita coisa. Acho que a primeira vez que eu passei, que eu não me dei conta, agora que eu cresci, que eu entendo, que foi quando eu tava numa fila, a gente tava na fila cantando o hino, e o moleque começou a me xingar, seu macaco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu revidei, mas era brincadeira de criança, eu não entendia. Minha mãe e o meu pai ficaram totalmente revoltados, e agora que eu cresci eu fiquei muito mais.
Só que no momento eu não tava muito ligando pra situação. Eu achei que era um negócio muito nada a ver, mas pra mim é um bagulho errado, mano. A gente tem que colocar na cabeça da pessoa que comete esse tipo de ação que isso tá errado, que a gente todo mundo é igual perante a lei, mesmo tirando essa ideia da lei, e que isso é errado, em todas as maneiras, isso é errado, e eu acho que a gente tem que acabar com isso, tem que começar a parar de dar voz pra mídia e dar voz pro que é real, não ficar se escondendo atrás da câmera, do celular, atrás de WhatsApp, Instagram e Facebook. E outras situações que eu passo, desde quando eu era pequeno também, no futebol, mas o futebol eu acabo não ligando, porque o futebol é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e eu não vou parar o que eu gosto de fazer, o que eu tô fazendo por amor, para poder prejudicar outra pessoa, ou muitas vezes ser mais prejudicado do que eu já tô sendo. Mas eu sempre desde pequeno eu era goleiro, e todas as vezes que eu defendia o pênalti, uma falta, todo mundo me xingava de macaco, todo mundo. De macaco, de gorila, que não sei o que, macaco-aranha, macaco-prego, trepando na trave. Eu não gostava disso. Minha mãe nunca gostou disso, logicamente. Só que já pensei muitas vezes em parar o jogo, sair do jogo para poder ir para cima, mas nunca fiz essa ação. E acho que uma das piores vezes que isso aconteceu foi quando falaram que eu já tinha sido preso, que outro dia me viram roubando o campo. Eu até dei risada na hora que eu tava jogando, e nesse jogo foi não querendo me gabar, mas foi um dos melhores jogos da minha vida, não só pelo enfrentamento que eu fiz contra a pessoa que me xingou, mas no contexto inteiro da partida. Mas isso é coisa para outra conversa, mas no geral acho que essa foi a pior coisa que me falaram. Fiquei muito sentido depois do jogo, logicamente, mas foi uma das coisas que me fortaleceu bastante perante ao meu sonho, que é o futebol. Isso me ajuda bastante a caminhar cada vez mais firme para isso. Gente, o racismo dói? Qual sentimento ele traz? O racismo dói sim, traz raiva, eu choro de vez em quando, mas eu nunca mostro pra pessoa que fez racismo comigo eu chorando. Eu posso chorar no banheiro, em casa à noite, mas eu nunca mostro pra pessoa assim que eu sou fraca, sempre cabeça erguida. Traz tristeza. Tristeza, faz a gente se isolar, não falar nada, ficar quieto no canto. Também depressão também. A pessoa acaba se matando, fugindo, essas coisas. Raiva, tristeza, dá vontade de chorar, assim. Dá muita raiva. É isso. Pra mim me dá muita raiva e fico muito furioso, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito pacífica, muito calma. Só que das vezes que eu tive consciência do que aconteceu comigo, eu fiquei muito furioso eu chorei pelos meus pensamentos, que era um pensamento muito cruel pra minha pessoa. E eu não entendi isso como legal, eu chorava por raiva mesmo, mais de raiva do que de tristeza. E, claro, assim como a Raíssa falou, eu choro em casa para poder me mostrar forte para a pessoa, que tudo que ela vai falar vai bater e vai voltar. Tipo, por mais que doa um pouco, mas do mesmo jeito vai bater, vai voltar, e se voltar, vai voltar pior para ela. Então, acho que a principal dor que eu carrego é da crueldade dos meus pensamentos. Essa situação é chata também, que muita gente sofre por causa disso. Quando aconteceu comigo eu fiquei triste, porque a primeira vez assim é chato. Eu nem ia gostar que acontecesse com outra pessoa. Pra mim, os sentimentos mais leves e que eu consigo superar de forma mais fácil, né, que eu consigo lidar, é a questão da raiva, de ficar chateado hoje, né, tipo, e tudo. Como eu disse, daquela vez eu queria era partir pra cima, de bater na menina, não sei o que e tal, porque eu tava muito eufórico. Mas eu acho que pra mim o pior sentimento é a sensação de impotência, assim. De você passar por uma situação e saber que se você for talvez para uma delegacia, ou se você for atrás da justiça, né, atrás
dos seus direitos, que são da Constituição ali, eles não vão se fazer valer muitas vezes. Então, para mim, esse é o pior sentimento, aquele sentimento de que quebraram suas pernas e você tá sozinho para tentar se levantar. Os sentimentos que passam assim na nossa cabeça quando a gente sofre racismo são diversos. Como também já foi abordado pela polícia ao sair de um jogo de futebol no Mogilar, né? Sendo que meus amigos todos eram brancos, eu era o único negro no meio do rolê. Aí fui abordado pela polícia, enquanto a maioria ficou com um só policial, eu fiquei com 2, né? E a abordagem foi tranquila, mas o medo que sobe na cabeça de uma criança um adolescente, tem 14 anos e é abordado pela primeira vez por um policial militar, né? E as instituições que hoje regem o nosso país, elas não têm o preparo para cuidar da nossa população negra, né? Para cuidar das nossas juventudes negras, das nossas crianças negras e dos adultos que também precisam de apoio, né? As instituições, elas não têm esse preparo. O que o João falou, que essa luta é nossa, eu vejo muita gente que não é muitos brancos, não vou falar desse jeito, mas muitos brancos que querem lutar com a gente. No meu entendimento, essa luta, igual o João falou, é nossa. E vão ter horas que, por mais que a gente tenha branco na família, branco que seja amigo nosso, a gente vai ter que se desvencilhar um pouco deles para poder correr atrás dos nossos direitos. E um discurso que eu estava vendo essa semana, que tem muita gente que fala, vamos resolver isso na lei, de uma forma democrática, que não sei o quê. Para mim, a democracia no nosso país, ela existe. Só que a gente tem que entender que a democracia, ela é burlada pelo racismo, ela é ludibriada pelo racismo. Enquanto isso acontecer, a gente não vai poder fazer nada, infelizmente. Por mais que tenha muito mais negro no mundo do que branco, a nossa palavra sempre vai ser negligenciada. Acho que essa é a palavra. A voz do negro sempre vai ser negligenciada dentro desse assunto. Então, é uma das minhas revoltas também sobre essa questão do racismo. Por uma infância sem racismo é uma campanha da Unicef que alerta as pessoas sobre todos os problemas e malefícios que o racismo causa, principalmente na infância. A Unicef convida a gente a promover uma ação para que cada um de nós possamos ser agentes e possamos acabar com esse mal. Eduque as crianças para o respeito à diferença. Ela está nos tipos de brinquedo, nas línguas faladas, nos vários costumes entre os amigos e pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. As diferenças enriquecem nosso conhecimento. Histórias, piadas e até mesmo o modo de olhar podem fazer mal para as crianças, culturas e tradições. Esteja em alerta e não deixe que isso aconteça. Essa causa é de todos nós. Não classifique o outro pela cor de pele. O essencial você ainda não viu. Lembre-se, racismo é crime. Denuncie. Em todos os casos de discriminação, busque defesa no Conselho Tutelar, nas ouvidorias dos serviços públicos, na OAB e nas delegacias de proteção à infância e adolescência. A discriminação é uma violação de direitos. Se seu filho ou filha foi discriminado, abrace, apoie, mostre-lhe que a diferença entre as pessoas é legal e cada um pode usufruir dos seus direitos igualmente. Toda criança tem o direito de crescer sem ser discriminada. Proporcione e estimule a convivência de crianças de diferentes raças e etnias nas brincadeiras, na sala de aula, em casa ou em qualquer outro lugar. Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à diversidade étnica e racial. As empresas estão revendo suas políticas de seleção de pessoal com base na multiculturalidade e na igualdade racial. Procure saber se o local onde trabalha participa também dessa agenda. Se não, fale disso com seus colegas e supervisores. Órgãos públicos de saúde e da assistência social estão trabalhando com rotinas de atendimento sem discriminação para as famílias indígenas e negras. Você pode também cobrar essa postura
dos serviços de saúde e sociais da sua cidade. Valorize essas iniciativas, porque elas fazem todo sentido. As escolas são um grande espaço de aprendizagem. Em muita, as crianças e adolescentes estão aprendendo sobre a história e a cultura dos povos indígenas e também da população negra. Escola também que nós devemos ensinar formas de combater o racismo. Ajude a escola de seus filhos a também adotar essa postura. Se você ainda é aluno, cobre da direção e dos seus professores uma postura também para promover ações contra o racismo. Educação infantil. 91,6% das crianças brancas de 4 a 5 anos são atendidas, enquanto 89,8% das crianças pardas e 87,3% das crianças pretas frequentam a escola. Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-la. É um julgamento apressado e superficial. É muito perigoso, pois em vez de melhorar as vidas da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Ensino médio. 71% das crianças brancas frequentam, mas 57,8% dos pardos e 56,8% dos pretos são matriculados. Discriminação. A pessoa que faz isso geralmente quer valorizar a si próprio e diminuir os demais mesmo de brincadeira. É insegura porque não tem a capacidade de conviver com os outros e aceitar as diferenças naturais entre os seres humanos. Os preconceituosos e racistas têm dificuldade em aceitar e conviver com a diferença, e às vezes suas atitudes chegam ao delírio e, como medrosos e inseguros, projetam sobre os outros que são inferiores a eles e que não podem ter os mesmos direitos. Discriminação é, portanto, tratar os outros com inferioridade. Racismo. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um racista acredita que existem raças superiores às outras, o que é grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que existam raças. A cor da pele, a forma do nariz, o tipo de cabelo, o tipo do sangue, o formato, a cor dos olhos, a espessura dos lábios não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos, que biologicamente são iguais em quase tudo, restando pequenas diferenças externas pouco importantes. Escolaridade média dos negros de 18 a 29 anos são entre 9,5 anos. Entre os brancos são de 10,8 anos. Efeitos do racismo na saúde das crianças e adolescentes negros. O racismo tem o poder de afetar negativamente o desenvolvimento e adaptação das crianças e jovens, com consequências negativas para a sua saúde e bem-estar, gerando impactos na vida educacional e social, tanto na infância como no decorrer de toda a vida. A Organização Mundial da Saúde, saúde mental é uma expressão usada para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. Trauma severo na primeira infância afeta todos os domínios do desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, social, emocional, físico, psicológico e moral. Crianças maltratadas podem ter seu desenvolvimento escolar afetado negativamente, com diminuição das habilidades de aprendizagem. Pode ainda provocar consumo ou uso abusivo de substâncias químicas, gerar problemas de saúde, incluindo depressão, ansiedade, agressividade, transtornos alimentares, de conduta e somatização. O trauma infantil também repercute na adolescência de forma negativa, podendo gerar abandono escolar, abuso de substâncias, atividades sexuais precoces, aumento de transmissões de DST, gravidez e maternidade-paternidade precoce. Já na fase adulta, o trauma infantil pode contribuir para o surgimento de depressão e de problemas de saúde devido a um fraco sistema imunológico, ou seja, de autodefesa. As pessoas podem também desenvolver problemas físicos como alta pressão sanguínea, se tornar obesas ou altamente reativas às situações que lembram o estresse ou trauma. Crianças negras obesas, por exemplo, sofrem mais de hipertensão do que crianças brancas. Algumas reações possíveis que podem ocorrer quando uma criança ou adolescente é exposta ao racismo: irritabilidade, fobia frente a agressões,
nervosismo, sentimento de perda de força, baixa autoestima, instabilidade emocional, crise de choro constante, alteração de memória, esgotamento mental, mudanças na rotina cotidiana, depressão, distúrbios de sono.